Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz, receituário de sempre. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dê o hype e não se esqueça, se você quiser apoiar o nosso trabalho, pode fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição do vídeo. Estou de volta e dessa vez com um livro curioso, um livro contemporâneo, um livro que é parte de uma coleção cuja proposta é ser o mínimo sobre um determinado tema. E de fato, o objetivo de uma coleção que se intitula O Mínimo, naturalmente, é de dar ao leitor o básico de um determinado tema. Mas quando se trata de Karl Marx, talvez dar o mínimo seja por si só uma tarefa muito difícil. Primeiro, pelo fato de que Marx é um autor popular. Não no sentido de que Marx seja lido por todo mundo, mas no sentido de que todo mundo tem uma ideia mais ou menos vaga do que seja o marxismo. Segundo, pelo fato de que, em torno da obra de Marx, se estabeleceram várias escolas interpretativas que disputam entre si o monopólio da interpretação correta. Existem escolas de exegese marxistas, cuja, cuja fertilidade ou cuja extensão dos escritos é enorme e na qual qualquer um poderia passar uma vida debruçado. E terceiro fator, talvez o mais difícil, o fato de que a obra de Marx, ela mesma, se encontra em uma área difícil de demarcar do conhecimento. A obra de Marx passa por várias áreas e é difícil dizer o que é, de fato, a obra de Karl Marx. É uma obra de filosofia? É uma obra de economia? É uma obra de sociologia? Há uma grande dificuldade em compreender, afinal de contas, em que área do conhecimento Marx poderia se encaixar. E em torno de todas essas dificuldades, há Marise Schunz, que é doutora em sociologia, é uma professora, uma grande estudiosa do liberalismo, se colocou essa tarefa de apresentar a obra de Karl Marx nesse livro, um pequeno livro chamado O Mínimo sobre Karl Marx. E com certeza, só o fato de ter aceitado essa tarefa já demonstra uma ousadia intelectual, mas não no sentido negativo de uma ousadia que não se justificasse, mas no sentido positivo, pedagógico, de fato apresentar um autor que é tão citado pelo público da editora que colocou o livro à disposição para dar a eles uma noção de fato das teses defendidas por Marx e para entender de fato o que separa o entendimento do próprio Marx do entendimento apresentado pelos seus discípulos, das interpretações que se estabeleceram. E a autora faz uma escolha desde o começo do livro de adotar um enfoque sociológico. Ela é socióloga de formação e, naturalmente, o enfoque sociológico, talvez, segundo ela no livro, retoma um aspecto da obra de Marx que ainda é muito relevante. Porque o Marx filósofo, de fato, não é muito apreciado nas escolas de filosofia. O Marx economista é pouco levado em conta nos debates atuais da economia mainstream. Mas o que permanece de Marx no nosso mundo, na nossa sociedade, o que dá a Marx essa força de ser um autor tão citado, um autor tão rememorado pelas pessoas, é exatamente a sua análise sociológica. E a partir daí é que a Maris Jones vai apresentar o seu livro, vai começar a sua exposição. E o primeiro tema abordado é uma diferença entre comunismo e socialismo, que é por si um tema também muito espinhoso. Não se separam esses dois conceitos, essas duas fases. Porque o socialismo ele seria uma fase de transição em direção à sociedade sem classes que se concretizaria no comunismo. Uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada. Mas é difícil separar o que é socialismo do que é comunismo. Existem muitos debates em torno dos círculos socialistas sobre o status da União Soviética, se a União Soviética foi ou não um Estado que realizou o comunismo, ou se ele permaneceu dentro daquilo que se chama de socialismo real. E há uma dificuldade em entender quando você testemunha essa transição. Até mesmo na China existe um debate muito grande sobre o fato de a China ter ou não atingido o socialismo.
Em que momento a China vai atingir o socialismo? Em que momento ela vai sair da ditadura do proletariado? Esse é um tema também muito complexo, porque é algo que não é tão fácil de verificar, por exemplo, dentro de algumas décadas. Muitos autores debatem se isso seria realizável em uma faixa de tempo mais curta, ou se nós não levaríamos séculos para testemunhar de fato a transição do socialismo para o comunismo. Essa é uma questão muito complexa e me parece que, dado o declínio do socialismo no mundo e dada a experiência chinesa, é o debate que nós teremos, porque ainda existe o socialismo na China, mas é difícil dizer o quanto esse socialismo de fato é o socialismo de Marx e do quanto de fato a China realmente é um país socialista, ou se aquilo que a China criou se desviou completamente do objetivo marxista. Mas essa é uma questão complexa e obviamente foge ao escopo de uma introdução, que quer demarcar apenas essa dificuldade conceitual a respeito da própria palavra socialismo, que é muito complexa. E no próprio tempo de Marx já havia muita ambiguidade em torno da palavra socialismo. A ponto de ela ser reivindicada, por exemplo, por pessoas que não eram de esquerda. Pessoas que se propunham, por exemplo, um socialismo autárquico. Pessoas que se propunham um socialismo que equivaleria, lembra do Raymond Aron, simplesmente a um controle do Estado sobre a economia, um dirigismo estatal. Que é o que me parece que se torna talvez o conceito de socialismo dominante para muitas pessoas. Pensar o socialismo apenas como o Estado controlando a economia. O Estado acionista, o Estado fomentador do desenvolvimento, o Estado estabelecedor de metas. Para as pessoas, o socialismo seria essa fase suprema, seria essa forma de resolver o problema da exploração e da injustiça social. Enquanto dentro de uma concepção marxiana, o socialismo seria uma fase transitória. E ele não seria capaz, de, por si só, ser um objetivo final. Ser um termo que, de fato, retrataria um alvorecer de uma nova sociedade. O socialismo ainda é, em termos marxianos, uma fase intermediária. Por outro lado, já aproveitando que eu falei em marxista e marxiano, há também essa diferença, que é usada no livro, entre marxista, que fala propriamente das interpretações que foram feitas de Marx posteriormente, enquanto o termo marxiano vai ser usado em relação ao próprio pensamento de Marx, que é uma distinção tomada do Raymond Aron, que traz essa diferença entre marxista, marxiano e marxólogo. Também há uma grande diferença, que é a diferença entre o jovem Marx e o velho Marx, que é uma diferença que aparece muito nos estudos marxistas, entre o Marx que se dedicava à filosofia, o Marx que fez a crítica do idealismo alemão, o Marx que fez a crítica, por exemplo, de Feuerbach, com relação ao Marx do Capital, o Marx que faz a crítica da economia política, aquele Marx ali de 1848 em diante, que é o Marx que de fato vai sair desse aspecto da ideologia alemã, da crítica aos filósofos do seu tempo, por exemplo, a crítica aos irmãos Bauer, a crítica a Max Stirner, a crítica a Hegel, e vai se direcionar para o estudo da economia política. Ali em 1852 vai começar a escrever O Capital, que vai ser publicado em 1867. Então, essa diferença é uma diferença marcada, embora outros autores digam que não existe essa diferença entre jovem Marx e velho Marx. Que vai marcar isso de forma muito prevalecente é o Althusser, que vai falar de coupure épistémologique entre esse Marx do Capital e o Marx da filosofia, o Marx da ideologia alemã. E essa distinção vai ser para Althusser importante. Althusser vai dizer que Marx, na verdade, é menos inspirado em Hegel do que muita gente pensa. Althusser vai reivindicar uma inspiração firtiana em Marx, o que não deixa de ter uma certa razão, embora a visão de Fichte sobre o socialismo fosse uma visão até, digamos assim, reacionária em um certo aspecto, porque era uma visão extremamente nacionalista da Prússia. Mas, de toda forma, a Maris vai destacar que há um fio condutor, que é exatamente a fidelidade ao materialismo. E Marx vai ter sido sempre, ao longo da sua vida, um materialista. E essa questão do materialismo de Marx também é muito complexa, e me parece que um pouco mal compreendida, até porque o próprio Marx
se distanciava daquele materialismo vulgar, por exemplo, de muitos iluministas. Um materialismo que tratava o pensamento como uma secreção do corpo. Marx vai se colocar em uma outra perspectiva de materialismo, um materialismo que vai destacar sempre o fato de que a matéria não se dobra ao nosso pensamento. Por mais poderosos que nós sejamos, por mais inteligentes, por mais estudados, nós sempre vamos nos deparar com um obstáculo material aos nossos desígnios. Nós não podemos, com as nossas ideias, simplesmente mudar a natureza de um objeto, por exemplo. Você precisa. Você não pode esgotar, na verdade, melhor dizendo. Você não pode esgotar a natureza de um objeto apenas com as suas ideias. Você sempre vai se deparar com a matéria que oferece uma determinada dificuldade. E é a partir daí que você precisa sempre na sua análise estar atento à materialidade, porque é na materialidade que se manifesta uma forma da realidade, uma forma da qual se seguem todas as outras. Então, esse cuidado com a materialidade, é essa advertência que Marx vai fazer, por exemplo, na sua crítica a Hegel. E o sentido da crítica em Marx é um sentido que não vai se limitar somente à teoria. Marx não vai fazer a crítica apenas para discutir uma teoria, mas sim para extrair dessa teoria consequências políticas. E Marx vai tomar posição em face de algumas tradições. O socialismo utópico, do qual ele vai criticar o voluntarismo, do qual ele vai criticar uma certa visão ingênua, romântica, uma visão que ignora exatamente que enquanto não for mudada a estrutura material da sociedade, enquanto não foram mudados as relações de produção e o próprio modo de produção capitalista, não haverá o advento do socialismo, do comunismo, da sociedade sem classes. Vai criticar o idealismo alemão, exatamente por essa ignorância quanto à matéria, quanto a esse caráter da matéria que de fato manifesta o real, e no fato de que é preciso se atentar sempre para uma certa abundância do real com relação ao nosso pensamento, quer dizer, por mais que nós tenhamos ideias, e por mais que as nossas ideias sejam elaboradas, por mais que elas sejam ricas, elas sempre vão ser superadas pela complexidade do material. E por fim, a crítica à economia política britânica. Eu coloquei britânica aqui porque Smith é escocês. E me parece que essa crítica à economia política vem exatamente no sentido de que, embora a economia política tenha trazido desenvolvimento, tenha permitido que a sociedade atingisse um grau de sofisticação elevado, ela não trouxe o fim da justiça social, ela não permitiu que o trabalhador tivesse um nível de vida digno. Então, embora de fato haja na sociedade capitalista aspectos admiráveis, embora o capital tenha chegado a um estágio de desenvolvimento admirável, isso não esconde, antes realça todos os problemas que o capitalismo traz consigo. Mas a superação desses problemas não pode implicar um retorno ao passado. E é isso que Marx e Engels vão criticar no Manifesto Comunista, chamando de uma espécie de comunismo reacionário, e vão dizer que não é possível voltar ao que era antes, e sim é necessário superar o modo de produção capitalista. E é necessário que essa superação se opere integrando essa complexidade técnica que o modo de produção capitalista trouxe, mas dentro de outro âmbito de relações de produção. E o materialismo marxista ele vai ter exatamente uma posição realista, que vai postular a existência dos objetos independente da consciência humana, uma primazia da matéria com relação à mente. Então, as ideias são dependentes das condições materiais. E, óbvio, o conhecimento da matéria visa sempre a sua manipulação. Há, há uma prevalência da praxis sobre a teoria. E isso é importante porque, obviamente, a manipulação da matéria é necessária para que haja a mudança que levará, obviamente, a sociedade sem classes, ao comunismo. E a Marise Chons vai introduzir a diferença entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura serão os aspectos econômicos e materiais, a organização da produção, as relações de propriedade, as forças produtivas
e estruturas de classe, e a superestrutura serão as instituições e as formas de pensar. E é importante dizer que a segunda não é o mero reflexo passivo da primeira. E esse aspecto é algo que vai ser muito discutido, principalmente com o marxismo ocidental, e a Maris Jones chega a mencionar esse, esse debate, embora não vá entrar nele, porque a proposta do livro é ser o mínimo sobre Marx e não o mínimo sobre marxismo. Mas é um debate que vai se apresentar, principalmente ao longo do século XX, a respeito dessa relação entre superestrutura e infraestrutura. De que forma a superestrutura, por exemplo, pode agir sobre a infraestrutura. Então, esse é um tema que não escapou, inclusive, ao próprio Engels, que em uma carta chega a admitir essa influência da superestrutura sobre a infraestrutura. Mas é um debate que sempre vai gerar dentro do marxismo algumas dificuldades teóricas que realmente levarão bastante tempo e bastante esforço para ser resolvidas. E também há aqui o conceito de dialética. E a dialética tem uma dimensão tríplice para Marx. A primeira dimensão é de um conjunto de leis que governam a realidade, ou seja, há um desenvolvimento que ocorre segundo a dialética. A segunda dimensão é a dimensão metódica. É por meio da dialética que eu consigo conhecer a realidade, eu consigo compreender a história por meio da dialética, porque eu consigo compreender as mudanças nos modos de produção, justamente através da, do surgimento de um modo de produção que nega o anterior, mas que já estava contido nele, que já estava ali em potência. E a terceira dimensão é a interação conflituosa das forças sociais no processo histórico. Então, o marxismo vai propugnar uma teoria do conflito na sociedade. E essa é uma dimensão muito cara ao marxismo, porque o marxismo vai postular que há um conflito na sociedade, conflito entre as classes, conflito entre, por exemplo, burguês e proletário, conflito entre o servo e o senhor da terra, conflito entre o escravo e o seu dono. E para Marx, a realidade ela está nas concretas relações sociais de produção. Enquanto Hegel, por exemplo, vai acreditar que a realidade era moldada por um processo infinito de contradições entre ideias opostas e na reconciliação delas. E essa reconciliação produziria a ideia mais elevada que seria confrontada novamente. Então Marx vai dizer que, na verdade, não é a mudança das ideias, e sim uma mudança nas relações sociais de produção. E essa é uma crítica que Marx vai fazer a toda a filosofia idealista, exatamente para mostrar que nós não podemos perder de vista esse caráter, em certa medida, opaco, na verdade, um caráter complexo que existe dentro da matéria. E de como a matéria, na verdade, é que, pelas suas mudanças, engendraria uma mudança nas ideias também. Ainda que essa relação seja uma relação sempre marcada por uma certa ambiguidade. Inclusive, isso vai ser discutido em um texto de Sartre chamado Materialismo e Revolução, que eu quero trazer aqui no canal, porque existe essa objeção de que a matéria, sendo algo passivo, sendo algo que não é capaz de uma reflexividade, não poderia ser ela mesma um fator de operação dessa mudança. Sartre diz que ela teria de vir, na verdade, da subjetividade do proletário. Teria de vir dessa situação de uma classe proletária que, a partir da reflexão sobre a sua situação, conseguiria se apropriar de uma visão que o burguês atribui a ela. Então, esse processo de interiorização do proletário, essa formação de uma subjetividade é que seria o decisivo. E é o aprofundamento dessa liberdade, a consciência dessa liberdade que seria o principal. Mas dentro da doutrina de Marx, dentro do que Marx ensina, na verdade, o que seria mais importante é exatamente essa centralidade das relações de produção e da materialidade. Exatamente porque a materialidade ela sempre transcende a nossa representação. E esse é o ponto que me parece fundamental. É entender que a matéria transcende sempre a nossa representação. Por mais inteligente, por mais instruídos que nós sejamos, sempre vai haver algo na matéria que ultrapassa o nosso entendimento. E é a partir dessa consciência de que nós precisamos sempre estar atentos às manifestações da matéria para entendê-la, para manipulá-la, é que nós estaremos de fato produzindo uma teoria capaz de mudar
a realidade da classe trabalhadora. E por fim, na verdade, continuando, há o materialismo histórico dialético, em que Marx vai postular exatamente a cientificidade e a historicidade do conhecimento. E o materialismo histórico dialético vai investigar como as relações sociais e econômicas definem a produção de uma sociedade, identificando as classes sociais e seus respectivos papéis na organização produtiva. Então, o materialismo histórico dialético vai explicar, por exemplo, quais são as classes sociais, qual é o papel de cada um, ou seja, qual o papel do servo, qual o papel do senhor da terra, o papel do suzerano, qual o papel do vassalo na Idade Média, qual o papel do proletário, qual o papel do burguês, e o que cada um faz, pelo que cada um é responsável. E a explicação disso vai entender de que forma essas classes surgiram das anteriores e de que forma essas classes que existem atualmente vão engendrar a sociedade sem classes. Então é a partir dessa compreensão que você consegue entender como de uma determinada conjuntura decorre a conjuntura seguinte. Então, o materialismo histórico dialético vai ter esse fim de explicação do passado, porque ele vai explicar como eram as relações de produção em uma sociedade anterior, mas ele também vai ter uma previsão do futuro. Ele vai explicar de que forma a sociedade atual vai engendrar uma nova sociedade. Então, o materialismo histórico dialético é uma filosofia do devir histórico, porque ela quer de fato prever como o futuro será. O papel dela é agir para realizar aquele futuro que ela coloca como meta. E nesse aspecto existe até uma certa proximidade entre o materialismo histórico dialético e o positivismo. É uma ambição positivista. E Marx, na juventude, foi muito influenciado por Saint-Simon. O George Gulvitch tem um artigo sobre essa influência, inclusive aproximando, por exemplo, o conceito de alienação de Marx de conceitos saint-simonianos. E Saint-Simon foi discípulo de Auguste Comte. Então, nesse ponto, o marxismo tem uma proximidade do positivismo no sentido de ser uma filosofia que quer saber para prever e quer saber para poder. E o marxismo vai criticar também a filosofia política burguesa, vai criticar o desenvolvimento do capitalismo, como eu falava quando estava comentando a questão da crítica à economia política britânica. Ou seja, o capitalismo, ele, apesar de ter gerado progresso, ele trouxe também muita injustiça social e muitas contradições. E gerou o despertar de uma consciência proletária, de uma consciência de classe. E ela, a Revolução Industrial, ela não conseguiu vencer a desigualdade material. Ela criou a igualdade formal, que é uma ideologia, que não permite a percepção das desigualdades materiais. E esse também é um grande problema. Já nos coloca no próximo tópico, que é o tópico da ideologia. E a ideologia é exatamente esse conjunto de ideias, concepções políticas, filosóficas, religiosas e morais subordinadas a uma condição de classe. Mas a ideologia não é uma mentira. Isso é importante. Porque a gente às vezes pensa que a ideologia é uma mentira, mas ela não é uma mentira. Porque a pessoa que defende a ideologia, ela está convencida de que a ideologia é a verdade. Ela não faz muitas vezes de má fé. Ela o faz porque a sua condição de classe a coloca dentro daquela perspectiva. Então, ela não teria, ou seria pouco provável que ela não pensasse daquele modo, exatamente por ela se estar, por ela se encontrar naquele contexto. E existe o tema da alienação, como eu tratei, que vai mudar para a ideologia e vai, no final, amadurecer para uma concepção de que o mercado cria as formas que mascaram as contradições do capitalismo. E Marx vai falar de economia que se coloca como uma ciência que não é sujeita a decisões do ser humano, ou seja, como uma ciência que não toma decisões políticas, uma economia que se coloca no campo neutro, no campo quase de uma ciência da natureza, numa ciência explicável pela matemática, que mascara exatamente as decisões políticas que dão à economia a face que ela apresenta hoje. Marx vai falar também do fetichismo, que é esse valor intrínseco às coisas, dissociando do trabalho humano.
muitas vezes algo que não é representativo do trabalho humano que foi colocado ali, tem um valor enorme na nossa sociedade. Isso é um grande problema, porque isso ignora o fato de que o valor para Marx está muito ligado ao trabalho e gera uma percepção de valor falsa que cria uma determinada ilusão. Exatamente essa ilusão que o mercado engendra para mascarar as concretas condições, para mascarar essa situação concreta que implica a opressão, que implica a exploração, que implica o pauperismo do proletário. E Marx vai criticar Feuerbach exatamente porque Feuerbach vai colocar o problema como algo exclusivo da religião. As pessoas elas não se revoltam, elas não conduzem a revolução porque elas são religiosas. Que é um pouco uma visão cara ao iluminismo, uma visão de que bastaria você engendrar o ateísmo nas pessoas, bastaria que as pessoas deixassem de acreditar em Deus ou deixassem de levar a religião a sério e fossem pessoas científicas, pessoas guiadas pela ciência, que você geraria uma sociedade emancipada. O que para Marx não é verdade. O necessário é, de fato, a transformação social, a transformação das relações de produção, a transformação da sociedade capitalista. Não simplesmente uma transformação dos indivíduos. É preciso transformar as relações de produção. O modo de produção precisa mudar a partir da mudança nas relações de produção. E Marx vai criticar também o Estado. E esse aspecto é curioso porque Marx diz que a evolução do capitalismo produz instituições que protegem os interesses da classe burguesa. O Estado é o escritório de administração dos interesses da burguesia. E há um ceticismo marxiano quanto à ação do Estado. E esse é um ceticismo que me parece hoje quase que perdido, porque muitos marxistas hoje são extremamente favoráveis à intervenção do Estado, favoráveis, por exemplo, à atuação de tribunais burgueses, e não deixam de, na verdade, deixam de criticar quando um tribunal burguês toma decisões desfavoráveis à classe trabalhadora, sob o pretexto de que se aquele tribunal está destruindo um inimigo, ele é um tribunal necessariamente do bem. Isso me parece uma grande contradição, porque se aquele tribunal de fato é um tribunal do Estado, ele é um tribunal a serviço da burguesia. Mas isso parece que se perdeu na visão de alguns marxistas em face de um interesse meramente eleitoral. Então esse horizonte revolucionário parece ter se perdido. Mas esse é um debate também que não pertence a uma apresentação da obra de Marx. De qualquer forma, existe uma objeção libertária, que é uma objeção que a gente já ouviu muito. Quem tem trânsito nesse universo libertário já ouviu que quando você concentra o poder nas mãos de uma nomenclatura, nas mãos de uma, de uma vanguarda, você terminaria gerando uma situação que acentuaria as desigualdades em vez de eliminá-las. E a resposta marxista vai ser que o Estado socialista representa o interesse da classe trabalhadora. Então ele, na verdade, não incorreria nesses vícios, porque a sua natureza seria diferente. Isso me lembrou até o Edgar Morin, e de certa forma o Morin escreve isso, não me lembro se eu acho que é nos diários dele, exatamente de que o socialismo, para ser bem sucedido, necessitaria de fato de uma reforma do homem. E que no fim das contas o desejo marxista não deixa de ser a reforma do homem. Um homem novo que, uma vez chegado ao poder, engendraria uma nova sociedade, o começo da história, de verdade, o fim de uma pré-história e o começo da verdadeira história do homem. E é curioso porque essa questão ela é muito marcada nos debates contemporâneos e a relação do próprio marxismo com o direito é muito marcada por essa primeira desconfiança e hoje uma certa proximidade por parte de alguns. Me parece que produto de uma leitura um pouco vulgar, mas hoje há uma proximidade entre os pensadores marxistas do direito. Eu diria principalmente pela via da teoria crítica. Muitos pensadores que são mais, na verdade, mais frankfurtianos do que marxistas,
tem essa proximidade maior com o direito. E tem essa visão de que o direito realmente pode gerar uma transformação social. Não sei até que ponto essa visão de que o direito realmente é um instrumento eficaz, ela não se confunde com a crença de que bastaria uma mudança jurídica para engendrar o socialismo. Me parece que, para muitas pessoas, essa reflexão não é tão clara ou ela não é tão premente. Muitas pessoas preferem talvez não pensar nisso, até porque parece algo muito remoto, muito distante. E há também uma crítica socioeconômica ao capitalismo feita por Marx, e que o ser humano é capaz de produzir as suas próprias condições de existência, que nós somos entes da praxis, ou seja, nós empreendemos uma atividade consciente e transformadora da natureza, e essa inclusive é a nossa distinção, a nossa diferença específica com relação, por exemplo, às abelhas, a outros animais, exatamente porque nós temos uma atividade consciente e transformadora. Nós temos, como diria Aristóteles, uma causa formal quando nós fazemos algo. Então, por exemplo, se eu for fabricar uma mesa, eu tenho já na minha mente a forma da mesa. Eu vou realizar essa forma da mesa através dos instrumentos de que eu disponho. Ao contrário, por exemplo, de uma abelha que fabrica o mel, fabrica uma colmeia, ela o faz não com aquela forma presente, mas segundo um instinto, segundo uma programação, digamos assim, para usar um termo até um pouco vulgar, mas segundo uma programação, aquilo que ela faz, mas que não tenha o grau de reflexividade, para usar um termo sartreano. A abelha, ela é em si, ela não é por si. Ela não reflete sobre a sua atividade. Ela simplesmente faz aquilo ali, porque a natureza da abelha ela só sabe fazer aquilo. Mas ela não consegue parar e pensar. Ela não consegue parar e conceber aquela forma. E a partir daquela forma que está dentro da mente, reproduzir aquele objeto. Tornar aquele objeto real. E operar sobre a matéria. E essa é uma diferença fundamental. E a natureza só ganha significado para o homem por meio do trabalho. E Marx retoma Hegel: o trabalho é um instrumento da emancipação. É pelo trabalho que o escravo se torna senhor dos objetos, da matéria. Então, o trabalho vai ser uma dimensão de emancipação. Mas essa emancipação, ela só vai surgir com o reconhecimento. Enquanto o escravo continuar se apropriando da realidade com o trabalho, mas enquanto essa apropriação não vier acompanhada de um reconhecimento, não haverá, de fato, a realização de uma justiça, digamos assim. Não haverá uma situação em que a igualdade vai prevalecer. Para que isso aconteça, é necessário exatamente uma mudança que será feita por meio da revolução. E há uma crítica do marxismo, por exemplo, à divisão do trabalho. E, por exemplo, a divisão do trabalho em nível mundial, por exemplo, com a teoria da dependência. Então, enquanto o liberal vai dizer que a divisão do trabalho no mundo é algo bom, porque cada país produz aquilo no qual ele tem com o qual ele tem mais facilidade, os marxistas vão criticar exatamente pelo fato de que essa divisão do trabalho perpetua uma estrutura que surge com o colonialismo, com uma dominação de países do norte sobre países do sul. E a partir dessa dominação você vai ter a perpetuação disso por meio de uma divisão do trabalho. Então a divisão do trabalho não surge, como por exemplo é defendido pelos liberais, os marxistas evidentemente, por uma questão de afinidades, de especialização. Cada um produz aquilo em que é melhor. Não, vai surgir exatamente de uma perpetuação de um domínio. Então, a divisão do trabalho ela é responsável por dividir as pessoas em classes e cria um grande problema, porque essa sociedade dividida em classes, ela é uma sociedade marcada pelo conflito. E para eliminar o conflito, é necessário eliminar as classes. E a forma dominante da propriedade exprime a forma dominante das relações de produção. Então, a forma dominante de propriedade, se a propriedade é escravista, se a propriedade é servil, se a propriedade é capitalista, você vai mudar, segundo essa mudança de propriedade, as relações de produção.
E vai falar também aqui o livro do conceito de mercadoria, que é uma coisa externa que, pelos seus atributos, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Existe o valor de uso e o valor de troca. Então, eu posso ter um valor de usar um objeto e eu posso ter um valor na hora de vender esse objeto, quanto ele vale. Então, para mim, por exemplo, eu posso usar um objeto e achar que ele vale muito, mas quando eu for trocar, ele tem um valor baixo, exatamente porque ele tem pouco valor de troca. E há essa confusão também entre valor de uso e valor de troca, que é importante para compreender, por exemplo, como certas pessoas às vezes não entendem a questão do valor. Muita gente valoriza certas coisas que na verdade não são tão valiosas exatamente porque elas não têm valor de troca. Você não consegue trocar aquilo ali por outro bem. E que na verdade é exatamente a grande medida de uma sociedade de economia, na verdade. O valor de troca é importante para a dinâmica econômica de uma sociedade. Isso inclusive é citado até por Aristóteles na Ética de Nicômaco. Como o dinheiro acabou surgindo como uma forma de equalizar o valor de troca dos bens, para facilitar o comércio. Então o dinheiro surge como uma forma de reduzir o valor de troca de todos os bens a uma medida comum, a um denominador comum, por meio do qual você consegue facilitar a economia. E no capitalismo a força de trabalho é uma mercadoria, o valor de uso é a habilidade, conhecimento, experiência, capacidade física e mental do trabalhador. Então, o trabalhador tem um valor de uso porque ele é alguém que consegue manipular as máquinas, ele é alguém que consegue, dentro daquela cadeia produtiva, realizar um determinado serviço. E ele tem um valor de troca no sentido de que ele tem um custo de reprodução da sua vida, que é o salário. Então, o trabalhador tem um valor de troca, que é exatamente o salário que vai ser pago a ele. E a mais-valia, esse conceito que é muito citado, é exatamente esse valor que resulta de uma diferença entre aquilo que o trabalhador produz e aquilo que ele efetivamente recebe, que é de onde vem, na teoria de Marx, o lucro do burguês. E a partir desse momento, você vai ter uma crescente proletarização e uma pauperização. Ou seja, os salários vão ser sempre cada vez mais baixos e cada vez mais próximos do mínimo realmente, do mínimo necessário à vida do trabalhador. E há uma contradição porque as forças produtivas tendem a se desenvolver, mas o progresso delas é limitado pelas relações de produção. Então, por mais que haja um desenvolvimento da técnica, esse desenvolvimento vai sempre encontrar um teto nas relações de produção daquela determinada sociedade. Então, a solução para isso, a resposta para esse impasse vai ser a revolução. Porque as contradições do capitalismo introduzem uma espécie de imperativo revolucionário. E a revolução proletária, ela vai ser diferente das outras, porque ela será conduzida pelas massas. Ela vai ser conduzida pela classe trabalhadora e ela levará ao fim da história, exatamente porque a classe trabalhadora é aquela cujos interesses coincidem com os interesses da humanidade inteira. E, por fim, a autora fecha o livro falando, até como uma forma de advertência, de que o crítico do marxismo tem de ser mais rigoroso, visto que está indo de encontro ao senso comum da grande parte das pessoas na nossa sociedade. E, de fato, Marx é um autor que, embora não tenha sido lido pela maioria das pessoas, possui uma série de teses espalhadas no senso comum da nossa população. E é muito fácil para nós, especialmente que somos brasileiros, de entender mais ou menos do que se trata. Ainda que a nossa visão de marxismo não seja exatamente aquela de Marx, ainda que nós, no nosso dia a dia, não reproduzamos tão bem aquilo que Marx pensou, mesmo alguns se dizendo marxistas, e nós temos de lidar com essa tradição, que aqui no Brasil tem uma influência considerável, uma tradição que possui uma literatura muito abrangente, possui grandes divergências e cuja apresentação a um público naturalmente desconfiado do autor, a um público que tanto ouviu falar, mas que conhece mais de ouvir dizer do que de ter tido contato com a literatura. Esse desafio da apresentação me parece que aqui foi bem cumprido diante de todos os complicadores que envolvem a obra de Marx. Me parece que, para quem já tem uma certa bagagem, talvez não seja uma leitura tão instigante assim, porque de fato apresenta questões que já são muito claras para quem tem um pouquinho mais de experiência,
Mas eu acredito que para uma pessoa que não seja tão familiarizada, pode ser uma leitura muito instrutiva e bastante esclarecedora. Parece que o livro também tem boas referências. Então, para quem quer um roteiro de estudo, no final da obra tem uma lista de leitura, inclusive com as obras de Marx e, evidentemente, com obras de comentadores também, para quem quiser se aprofundar. Me parece que é um texto bem feito, um texto que apresenta a obra, claro, a partir do ponto de vista de uma autora, de uma estudiosa que é crítica, mas que não se furta de apresentar as teses do autor da forma mais isenta possível, da forma mais fiel àquilo que de fato foi defendido pelo próprio Marx. Ainda que sujeito, é claro, a discussões de ordem interpretativa, o que é absolutamente normal, e provém do próprio desafio de dar uma noção ao público geral de um autor cujas teses são extremamente controversas, mesmo entre os próprios adeptos dessa filosofia. E esse é um grande desafio, porque a obra de Marx é uma obra marcada por essas contradições, por essas divergências. E é muito difícil, dentro do âmbito de um livro curto, introduzir as ideias desse autor sem cair em nenhum tipo de sectarismo ou de partidarismo. É algo complexo e me parece que a Marise Schunz cumpriu bem essa missão. Fica a recomendação para quem se interessar e, de fato, com certeza, se você não é uma pessoa tão interessada em filosofia, vai encontrar nessa leitura uma ótima porta de entrada para a obra de Marx. Até o próximo vídeo.